Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então dar continuidade aí nas resoluções de questões. Vamos estar respondendo aí essa questão da FCM, beleza? Vamos lá então. Duas partículas com cargas de mesmo sinal, Q1 e Q2, encontram-se nos vértices do lado horizontal de um quadrado. O ponto P situa-se na metade de uma das arestas do quadrado menor, como ilustrado na figura. A carga Q1 cria no ponto P um campo elétrico de módulo E, certo? Nós vamos chamar essa carga de E. Para que o campo elétrico resultante no ponto P, devido às duas cargas, seja na direção vertical, o campo elétrico criado pela carga Q2 terá módulo de. Primeiro ponto que a gente temos que observar aí, um dos principal aqui que nós temos que observar logo de cara é que a carga Q1, essa carga aqui, ela gera um campo E1 que é igual a E, certo? Isso aqui vai fazer toda a diferença no processo de resolução dessa questão. Sabendo disso, vamos então aqui passar para um próximo slide para abrir mais espaço para a gente conseguir resolver e decompor, passar as informações necessárias aqui, beleza? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui de informação, certo? Nós temos que aqui que esse corpo, esses elementos aqui são quadrados, né? Esses espaços aqui são quadrados. Então, a gente pode estar chamando de x, y e por aí vai. Eu vou chamar de 2L, certo? Chamar aqui de 2L. Aqui também será 2L. Aqui 2L. Consequentemente, desse outro lado também 2L. Por que você está chamando de 2L, Emanuel? Para facilitar o cálculo, certo? Outra coisa, daqui até o ponto P, ele informou que era metade. Então, isso aqui vai ser L, certo? Esse comprimento aqui vai ser L, certo? Informado aqui. Informado então que este comprimento aqui é L, certo? Tudo bem até aí, né? Vamos então agora trabalhar com os campos, certo? A carga Q1, ela vai formar em linha reta aqui com este elemento aqui, neste ponto aqui especificamente, certo? Ela vai formar um campo E1. Só relembrando que E1 é igual a E, beleza? E aqui na carga 2, ela vai formar aqui um campo E2. Lembrando que as duas cargas são iguais, certo? Se no caso aqui eu estou considerando como sendo positivo. Se elas fossem negativas, o cálculo seria o mesmo. A diferença era que os campos estariam, ao invés da seta voltada para fora do ponto, estaria apontando para dentro do campo, certo? Do campo Q1, certo? Então, não diferencia em relação a isso especificamente. Sabendo então disso, nós vamos ter um conhecimento, uma informação que é muito importante, que é
O que é que eu informei aí que pode ser utilizado aqui para esta analogia? Como ele quer que o campo resultante ele esteja na vertical, todo campo que tiver em x e de um lado e de outro, no caso em E1x e E2x, todos os campos que tiverem de um lado e do outro terão que ser iguais. Por quê? Porque se um campo de um lado estiver maior do que o outro, ele não vai ter o campo resultante para a vertical. Ele vai puxar ou para um lado ou para o outro. Então, a gente sabendo disso, o que é que a gente podemos fazer aqui? Fazer o seguinte: igualdade é 2x e é 1x. Igualdade de quê? Dos campos, que é 1x é igual a E2x. Beleza? Conseguimos então fazer essa igualdade. Por quê? Porque para nós termos um vetor resultante apontado para a vertical, ou vertical para baixo, ou vertical para cima, ele é necessário que as cargas estejam iguais, tanto de um lado do eixo quanto do outro. No caso, no ponto aí, tanto do ponto P para a direita quanto para a esquerda, os campos têm que ser iguais, beleza? Então, sabendo disso, vamos agora atrás de outras informações aí que vai ser necessário para essas continhas básicas. Primeiro, nós temos um determinado ângulo formado aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, beleza? Este ângulo ele está correlacionado com este outro aqui, ó. Também é alfa. E este ângulo aqui, ó, formado aqui, que eu vou estar chamando aqui de beta, também é correlacionado com esse ângulo aqui, que também é beta, beleza? Então aí eu já tenho dois ângulos aí que eu preciso, certo? Como é que eu posso determinar esses ângulos aqui em questão? Através da relação do cosseno, certo? Nós podemos estar relacionando com o cosseno para obter então este resultado. Como assim, Emanuel? Vamos lá então, vamos determinar aqui e realizar esse processo. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou fazer aqui uma coisa aqui que vai ser utilizado um pouco mais à frente, mas vou determinar logo. Eu vou chamar esse do ponto onde está a carga Q1 até o ponto P, eu vou chamar esta reta aqui de D1, certo? E da carga 2 até o ponto P, eu vou estar chamando de D2, certo? Eu tenho esse valor aqui, este valor aqui e tenho um D1. Aqui nós temos como utilizar então o teorema do velho Pita, teorema de Pitágoras, certo? Como assim? Para mim determinar esse termo aqui, pois eu vou utilizar ele. E a mesma coisa aqui para D2. Eu tenho este termo aqui e tenho todo este comprimento aqui. Aqui forma um ângulo de 90 graus, utilizando também o teorema de Pitágoras. Vamos lá então. D1 ao quadrado, que no caso D1 aqui é a hipotenusa, né? 2L ao quadrado, 2L ao quadrado. Eu tenho esse comprimento aqui. Esse comprimento é quanto?
L. Aqui não é 2L, só que até o ponto P, que é a metade, né? Então, vai ser L mais L quadrado. Logo, então, D1 vai ser igual a 4L quadrado mais L quadrado. Isso tudo aqui, ó, em elemento de raiz. D1 vai ser igual a 4L mais L ao quadrado. 4L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar 5L ao quadrado. Raiz de 5L ao quadrado. L ao quadrado, posso estar tirando ela da raiz, então vai ficar L vezes raiz de 5. Então, encontrei o valor para D1. Vou agora determinar, então, o termo para D2. D2 ao quadrado, com primeiro termo, segundo termo, certo? D2 ao quadrado vai ser igual a 2L, tudo, né? Tudo isso ao quadrado, mais este comprimento aqui todinho. Este comprimento aqui é quanto? É L, que é desse ponto até esse, e 2L's, que é desse ponto até esse. Então, fica quanto? 3L's, correto? 3L ao quadrado. Então, D2 ao quadrado é igual a 4L quadrado mais 9L quadrado. Então, D2 é igual a raiz de 13L quadrado, que é igual a L vezes raiz de 13. Certo? Pronto. Nós encontramos aqui esses dois elementos aqui que vamos precisar da ideia dele, certo? Como nós temos aqui esses ângulos aqui estão relacionados com o quê? Para a gente relacionar. Eles estão relacionados com o cosseno, certo? Como assim? Vamos lá. O E1x, ele é o seguinte, ele é o cosseno de beta, vezes E1. Como assim, Emanuel? O cosseno de algo, vamos fazer aqui. Cosseno de algum ângulo θ não é igual o cateto o quê? Adjacente sobre a hipotenusa, certo? Não é igual? Então, qual é a relação que nós temos aqui? Nós temos que a hipotenusa é o E1, certo? E que o cateto adjacente, no caso que está adjacente ao ângulo beta, é o E1x, certo? A mesma ideia a gente vamos estar utilizando para o E2x. O E2x é o quê? É quanto? Cosseno de alfa, este ângulo alfa, vezes E2, certo? Lembrando então que o E1 aqui é o próprio E, né? Que eu vou já estar substituindo para a resolução no final já ficar ok. E para me determinar esse cosseno de alfa e cosseno de beta, eu preciso de quê? Eu preciso determinar através destes triângulos grandão aqui e esse outro
menorzinho aqui, certo? Através desses triângulos aqui, ó. Desse e desse outro aqui, certo? Precisa estar determinando através deles. Vamos lá então, vamos determinar cada caso. Então, nós temos aqui o ângulo alfa. Então, vou aqui determinar que cosseno de alfa é igual, cosseno de alfa é igual ao quê? Cateto adjacente, o cateto que está do lado, não é isso? Seguindo a mesma ideia aqui. Cateto adjacente, que é 3Ls, e a hipotenusa, que é D2. Então, 3L dividido, vou estar substituindo D2. D2 é quanto? L raiz de 3, 13. L raiz de 13. Tem o L em cima e tem o L embaixo, vou estar eliminando os dois termos. Logo, então, eu vou ter que 3 raiz de 13. Vamos fazer o processo aqui de fatoração só por fazer mesmo, mas que se não quiser fazer, não é necessário. No final da questão, você vai conseguir o mesmo resultado, beleza? Então, cosseno de alfa é igual a 3 raiz de 13 sobre 13. Determinei, então, o cosseno de alfa. Agora, vou estar determinando, então, o cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser igual ao quê? O cosseno de beta, ele está aqui, neste lado aqui esquerdo do ponto P, certo? Então, é o cateto adjacente. O cateto adjacente é quem? O cateto adjacente é L, que não é o comprimento, certo? Sobre a hipotenusa, que é D1. L dividido, D1 é quanto? É L raiz de 5. Como temos L aqui e L aqui, aqui ainda ficará o termo 1, certo? Então, vai ficar 1 sobre raiz de 5, vai ser 1 sobre raiz de 5. Vamos fazer aqui o processo aqui de racionalização, dividindo por raiz, multiplicando por raiz, que vai ficar a mesma coisa, né? Cosseno de beta é igual a raiz de 5 sobre 5. Beleza? Determinei, então, cosseno de beta e o cosseno de alfa. Cosseno de beta vezes E, certo? Que já substituí aqui. Cosseno de alfa vezes E2. Vou substituir, então, o termo cosseno de beta é quanto? Raiz de 5 sobre 5 vezes E. É igual a cosseno de alfa, é quanto? 3 raiz de 13 dividido por 13 é 2. Eu quero achar, no caso, determinar o campo 2. Então, o que é que eu vou fazer? Pegar este termo aqui, todo esse termo aqui, ó, que está multiplicado a E2, e passar para o outro lado. Então, ficará basicamente da seguinte forma. E2 igual, esse termo aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 13 vezes raiz de 5, tudo isso aqui dividido por
esse 3 raiz de 13 está multiplicando o E2, vai passar para o outro lado dividindo e multiplicar com esse termo aqui 5. Então, 5 vezes 3 raiz de 13. Tudo isso aqui, então, multiplicado por Ré, certo? Todo esse termo aqui, ó, todo esse processo de multiplicação e divisão, ele vai dar o resultado de 0,54 aproximadamente, certo? Você pode estar fazendo o seguinte, elevar ao quadrado aqui e elevar todo esse termo aqui ao quadrado e elevar também esse valor aqui ao quadrado. Consequentemente, vai ficar mais fácil para você realizar o processo de multiplicação e divisão e posteriormente você faz a raiz dele novamente, certo? Então aqui para facilitar, já vou dando resultado aqui direto, certo? Logo, E2 vai ser igual a 0,54 vezes E. Só que os termos aqui da resposta não estão em, em frações dessa forma, certo? Ele está diferente, certo? Em números decimais. Eles não estão, eles estão em fração. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estar realizando o seguinte, aproximação. Este valor aqui, 0,54, ele é aproximadamente 0,5 vezes E, que 0,5 nada mais é do que 1 sobre 2 vezes E. Consequentemente, a alternativa para E2, que é igual a 1 sobre 2 vezes E2, no caso, é igual a letra C, certo? E ficamos por aqui.